Prosseguindo no estudo da escatologia bíblica, volume 2 do nosso livro, estamos estudando os sinais do fim. Agora vamos para o capítulo 12 dos sinais do fim, falando sobre apostasia. Eu separei 2 versículos para vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, e 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nos diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Bom, esse texto, o apóstolo Paulo, ele fala do que vai ocorrer próximo do arrebatamento da igreja, em que ele diz que viria a apostasia e com essa apostasia também viria a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. Então o apóstolo Paulo está falando que, além de todo o movimento errado que Satanás já faz desde o princípio, teria um homem também que seria como o ungido dele, e que João vai chamar esse homem de anticristo, anti com i, ou seja, contra Cristo, tá bom? Não é a anti com é anti com Cristo, anti com é de antes, tá bom? E anti com i é de contra Cristo. Então o apóstolo João vai chamar esse homem do pecado de contra Cristo. E aqui o apóstolo Paulo diz que virá esse homem do pecado e o filho da perdição. É claro que esse texto está falando dos últimos dias da igreja aqui na terra. Então, o que vai caracterizar a igreja, um dos sinais do fim que nós vamos perceber, é o seguinte: é nós olharmos para a doutrina bíblica, olharmos para a história da igreja. Por isso é muito importante a igreja cristã ela conhecer a história da igreja, a verdadeira história da igreja, que não é a história da igreja católica apostólica romana, tá ok? Então é importante nós conhecermos a história da igreja cristã, porque nós identificamos também quais as doutrinas que a igreja cristã defendeu na história, tá bom? Uma das doutrinas importantes e que nós devemos abrir os olhos nesses últimos dias é sobre o batismo infantil. O batismo infantil eu sempre alerto a igreja, porque eu acredito que nesses últimos dias, dentro desse tema apostasia, estará envolvido o batismo infantil. Bom, por que o batismo infantil ele é algo ruim, ele é algo grave que a igreja ela deve rejeitar, tá bom? Bom, primeiramente porque é antibíblico, né? A Bíblia, ela declara que o batismo em águas que nós estamos comentando, o batismo em águas, ele deve seguir uma confissão de pecado. E junto com a confissão de pecado, um reconhecimento de que Jesus Cristo pode salvá-lo. Então, se o homem reconhece isso, né, reconhece os seus pecados e confessa Jesus, então por isso a igreja até hoje no ato de batizar a pessoa, nós dizemos: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, após a confissão da pessoa. A criança que é batizada na igreja católica e nas igrejas reformadas, essa criança, ela não tem condições de confessar pecados. É um recém-nascido, ele ainda nem fala, ele não tem consciência de erro. Se essa criança morrer, ela está salva, é o que a igreja de Jesus prega. Mas, segundo a história, por isso é importante nós conhecermos a história, a igreja que estava em Roma, que era uma igreja problemática, complicada, porque a maior perseguição do mundo estava na cidade de Roma. E por cerca de 130 anos, a igreja sofreu muito, a igreja que estava em Roma. Começou lá no final do primeiro século, até o momento em que João ele é preso na ilha de Patmos.
Aquela perseguição, muitos cristãos morreram. João, o evangelista, ele vai morrer por essa perseguição, exilado, né, até ser morto. Porém, também diz a história que muitos, principalmente pastores, eles não tiveram coragem de enfrentar a morte. E o que aconteceu com esses pastores? Bom, segundo a história, a exigência do imperador era que eles adorassem aos deuses romanos, principalmente ao deus Júpiter, ao deus Mitra. E nós sabemos até os dias de hoje, por exemplo, se você fizer uma pesquisa rápida na internet sobre, escreva paróquia e escreva Mitra, você verá que todas as paróquias católicas, elas são identificadas como Mitra. É uma ligação com o deus Mitra. A Igreja Católica, ela é um paganismo, sempre foi. Então, lá no ano 90, 95, já começou um grupo de pastores que se desviaram da fé. Eles aceitavam adorar o deus Mitra, aceitavam adorar o deus Júpiter, e então a igreja ficou numa grande mistura. Essa igreja pagã, próximo do ano 230, vai adotar o batismo infantil. Por quê? Porque no culto a Mitra, as crianças eram consagradas a Mitra. E eles levaram isso para a Igreja Católica. Bom, qual o perigo disso? O perigo é o seguinte, além de ter uma origem pagã, né? Tá ok? O perigo é que o ato de batizar uma criança impede que essa criança, esse homem, quando crescer, ou essa mulher, quando crescer, dê um testemunho de fé em Jesus, como a Bíblia exige, com o batismo. Por quê? Porque a Igreja Católica diz que ele já foi batizado, que ele não precisa confessar. Só que, na verdade, ele não confessou. Tá bom? Então, eu digo que o batismo infantil é uma doutrina grave, e essa doutrina, eu digo, ela está correndo risco de entrar nas Assembleias de Deus. Porque a Assembleia de Deus hoje, infelizmente, vai um pastor pregar numa paróquia, aí vai um padre da paróquia pregar na igreja. Quando o Papa esteve no Brasil, ele foi numa Assembleia de Deus ali na favela de Manguinhos. Então, essa aproximação da Assembleia de Deus com a Igreja Católica é algo muito perigoso e é um dos temas doutrinários que eu coloco dentro da apostasia, porque isso é apostatar-se da fé. Apostatar-se da fé significa aquele cristão que prega uma doutrina correta, ele adota uma heresia por motivos diversos, ou por cegueira, ou por interesse financeiro, ou interesse de fama, né? Por motivos diversos, mas ele adota uma heresia. Isso é apostasia. Então, o apóstolo Paulo está profetizando que até antes da manifestação do anticristo, virá uma apostasia na igreja. E esse é um dos temas que nós sabemos que faz parte dessa apostasia. Então, se vocês ouvirem falar isso na igreja cristã, vocês podem ter certeza que é o princípio da apostasia. E nesse caso, irmãos, nós temos que alertar as Assembleias de Deus. Por quê? Porque uma outra igreja cristã, por exemplo, a Igreja Batista, sempre lembrando que existem duas igrejas batistas, uma controlada pela maçonaria. Se você pesquisar na internet, primeiros missionários batistas eram maçons, aqueles eram missionários enviados pela maçonaria da Igreja Batista. Existe uma Igreja Batista ligada à maçonaria. No Brasil existem até duas convenções, uma convenção batista cristã e uma convenção batista controlada pela maçonaria. Então, estou falando dessa Igreja Batista cristã. Ela é muito doutrinária, ela é muito forte, muito detalhista. Os batistas são bons nisso. Já a Assembleia de Deus, infelizmente, ela não é tão detalhista. Tanto que vocês não verão reformados ou católicos dando aula nas igrejas batistas. Vocês não vão ver isso. Se vocês conhecerem uma igreja batista verdadeira, pergunta se algum católico, se algum reformado vai lá. Já nas Assembleias de Deus, infelizmente, eles estão dominando. Estão dominando por quê? Porque eles conseguiram dominar
a faculdade das Assembleias de Deus, a FAECAD hoje, ela tem muitos professores lá reformados. E nós sabemos que as igrejas reformadas, irmãos, é só ver, o primeiro, quem fundou a igreja presbiteriana no Brasil foi um maçom reformado. Então, essa aproximação com as igrejas reformadas é uma aproximação, né, com a apostasia. Bom, além do batismo infantil, há outra doutrina que certamente faz parte desse pacote de apostasia que Satanás quer colocar na igreja de Jesus, é a interpretação que um católico chamado Agostinho de Hipona, que eles chamam de Santo Agostinho. Eu já vi nas Assembleias de Deus sendo chamado de Santo Agostinho. Não façam isso. Agostinho de Hipona é um dos maiores, se não o maior assassino da história. Até Adolf Hitler, quando ele foi perseguir os judeus, ele se apoiou em Lutero. No seu livro dos Judeus e Suas Mentiras, que Lutero defende que as sinagogas deveriam ser queimadas e os judeus deveriam ser mortos. Adolf Hitler se apoiou naquele livro de Lutero. E Lutero se apoiou em quem para poder perseguir os judeus? Lutero se apoiou em quem para matar aqueles que não aceitavam o batismo infantil? Ele se apoiou em Agostinho de Hipona. Por quê? Agostinho de Hipona, ele escreveu um livro, Cidade de Deus, que ele diz como seria o reino de Deus, e nesse livro ele defende o que ele chama de guerra santa ou guerra justa. Acredite, não foram os muçulmanos que criaram a guerra santa ou guerra justa, foi a Igreja Católica de Agostinho de Hipona. Nesse livro ele defende que a igreja poderia fazer guerra e matar aqueles que não seguiam a doutrina da Igreja Católica, né? Bom, Agostinho de Hipona, ele viveu ali próximo do ano 410, foi o ano que teve o debate em que ele propôs essa doutrina da predestinação, que é uma doutrina perigosa também. Segundo essa doutrina, por que Caim matou Abel? Caim matou Abel porque Deus ordenou que ele fizesse isso. Só isso, irmão, já era para todo cristão rejeitar essa interpretação. A verdadeira predestinação bíblica que o apóstolo Paulo falou não era Deus determinar que o homem peque. A verdadeira predestinação bíblica, resumindo, depois nós vamos estudar sobre esse tema, mas resumindo, a verdadeira predestinação bíblica está nas palavras de Jesus. Jesus Cristo disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, Jesus está traçando um destino antecipado. Traçar destino antecipado é predestinar. Então Jesus está predestinando a salvação àquele que crer. Então a predestinação da Bíblia, ela depende do homem crer ou ser incrédulo. Jesus Cristo diz: aquele que não crer será condenado. Ou seja, Jesus predestina a condenação aquele que não crê. Essa é a predestinação bíblica. Agostinho de Hipona mudou isso. Ele começou a dizer que Deus determina que um creia e seja salvo. E Deus determina que outro seja incrédulo e seja salvo. Essa doutrina é um absurdo. No fim dessa doutrina, Deus é responsável por todos os males do mundo. Isso nós temos um exemplo recente, quando teve um ataque às Torres Gêmeas. Vocês devem anotar isso que eu vou lhes falar e pesquisar na internet. John Piper é um dos maiores representantes dessa heresia no mundo hoje. E perguntaram a ele sobre a queda das Torres Gêmeas, aquelas mortes. Perguntaram a ele: se Deus é bom, por que Deus permite, né, um mal tão grande? Ao que o herege respondeu: não é questão de permitir. Aquilo ali foi planejado por Deus. Deus colocou no coração dos americanos pecarem, e depois Deus colocou no coração dos islâmicos jogar aquele avião naquela torre para punir os pecadores. Essa é uma doutrina diabólica, irmãos. E ela faz parte desse pacote de apostasia que Satanás quer botar dentro da igreja de Jesus.
Apostasia, lembrando, está ligado a desvio doutrinário. Não é perversão sexual, não é perversão de mentira, não é perversão de roubo, nada. Apostasia é perversão doutrinária. O segundo texto, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, nos diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Né? Bom, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Essas duas coisas fazem parte dessa apostasia. Então, esses espíritos enganadores, eles estão agindo na igreja, infelizmente, porque nós temos nas Assembleias de Deus muitas pessoas defendendo uma aproximação com esses grupos religiosos, tanto Igreja Católica quanto Igreja Reformada. Existem igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, muito antigas aqui no Rio de Janeiro, em que membros daquela igreja que estudaram no Bethlehem, eles dizem que os dirigentes, eles chamam os católicos de nossos irmãos. Isso não é verdade, né? São criaturas de Deus, nós devemos trabalhar para salvá-los. Mas irmãos na fé, não é. Quando você chama eles de irmão na fé, você está se fazendo participante de todos os erros históricos da Igreja Católica. Então não são nossos irmãos na fé. Eles são desviados da Igreja Cristã há 1700 anos, desde Constantino, que fundou essa instituição. E Constantino, exatamente quando ele fundou tendo o apoio de quais bispos? Aqueles bispos que adoravam a Mitra, que adoravam a Júpiter, né? Os bispos pagãos. Isso está comprovado na história. Os bispos que não aceitavam esse paganismo de Constantino, eles foram perseguidos, exilados e mortos. Eles tiveram que fugir, porque agora era a força do império unido a essa religião que Constantino criou. A Igreja Católica diz que conseguiu exterminar essas igrejas que rejeitavam o batismo infantil ali no ano 700, mas não conseguiu, tanto que nós estamos aqui hoje vivos para mostrar que as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Jesus. A apostasia é o quê? Significa que as portas do inferno não prevaleceram contra a Igreja de Jesus, agora elas querem argumentar com a Igreja de Jesus que elas pregam um evangelho igual à Igreja de Jesus, né? Se a Igreja de Jesus se aproximar e der o braço à Igreja Católica, tudo que a história já comprovou da Igreja Católica vai ser, de uma certa maneira, confirmado por essa igreja. Eu acredito que isso nunca vai acontecer, mas muitos cristãos individualmente, infelizmente, estão sendo levados. Mas uma igreja vai sobreviver, porque Jesus Cristo prometeu, né? Então vocês vejam, tem um livro escrito por um ateu chamado Rousseau. Esse homem, ele é um filósofo conhecido, e ele escreveu um livro que ele diz: Por que não sou cristão? É o título do livro. Esse livro está disponível na internet, vocês podem baixar esse livro. E nesse livro ele diz que ele não é cristão porque quando ele vê a história do cristianismo, ele só vê violência, perseguição, morte, corrupção. A Igreja Católica, baseada na teologia de Agostinho de Hipona, ela organizou as cruzadas, que foram muitas cruzadas, em que muitos judeus e muçulmanos foram mortos. E cristãos também de outros grupos que não eram católicos foram mortos. Historiadores judeus que viviam em Jerusalém contam que não foram só os muçulmanos e os judeus, até grupos cristãos que viviam em Jerusalém também foram mortos pelos católicos. Só que Rousseau está errado quando ele chama a Igreja Católica de igreja cristã,
quando ele diz que a história da Igreja Católica é a história do cristianismo. Não é. Com certeza absoluta não é. A Igreja Cristã está profetizado que ela seria coluna e firmeza da verdade, pois essa instituição, ela é coluna e firmeza da mentira. É o que nós verificamos na história. Mas, infelizmente, essa apostasia está aproximando, e o que nós estamos vendo é a Igreja Cristã sendo levada por essas doutrinas erradas. Esse é um sinal do fim.